Olha só, tem uma lei novinha em Fone em São Paulo que está mudando completamente o jogo para quem tem ou sonha em ter um carro elétrico e mora em condomínio. Sabe aquele problema de não ter um carregador em casa? Pois é, essa realidade acabou de mudar. Vamos mergulhar no que essa nova legislação realmente significa na prática. Pensa na seguinte situação: ter um carro elétrico super moderno, mas na hora de carregar, nada. Ficar dependendo de posto público, né? É uma situação bem frustrante que tira um pouco do brilho da coisa toda. Mas e se eu dissesse que essa barreira está prestes a cair por terra? Porque é exatamente isso que uma nova lei promete. A solução agora tem nome e número. É a Lei Estadual 18.403, que foi sancionada em fevereiro de 2026. Ela foi criada pensando exatamente em resolver esse problema, em tornar a vida de quem aposta na mobilidade elétrica bem mais fácil. E o objetivo dela é muito direto e, olha, poderoso. Garantir que todo morador de condomínio tem um caminho livre, um direito claro para instalar seu próprio ponto de recarga. É uma verdadeira virada de chave para a eletrificação nas cidades. E um detalhe importante, a lei usa muito o termo condômino. Mas o que é isso? É bem simples, na verdade. É o termo legal para o proprietário ou morador de um apartamento ou casa em condomínio. Basicamente, se alguém mora num condomínio, essa lei foi feita para essa pessoa. E agora a gente chega no coração da mudança, porque essa lei não é só uma recomendação, não. Ela cria, de fato, um novo direito fundamental para o morador. O texto do artigo 1º não deixa nenhuma dúvida. Ele diz: é assegurado ao condômino o direito de instalar. A palavra-chave aqui é essa, assegurado. Quer dizer, a permissão para instalar um carregador deixou de ser um favor ou algo a ser negociado. Agora é uma garantia, um direito. E o que isso significa no dia a dia? Significa o fim daquela novela, daquela negociação sem fim para convencer síndico, vizinhos. Chega daquela incerteza. O direito de instalar um carregador na sua vaga. Claro, pagando por isso, agora está lá, preto no branco, garantido por lei. Ok, mas ter o direito é uma coisa. Para exercê-lo, é preciso seguir algumas regras. A lei, muito espertamente, criou um processo bem claro para garantir que tudo seja feito com segurança. Vamos dar uma olhada nesse passo a passo? O processo tem 4 etapas que são fundamentais. Primeiro, tem que ver se a rede elétrica da sua unidade aguenta o tranco do carregador, né? A compatibilidade. Segundo, a instalação precisa seguir à risca as normas técnicas da ABNT e da concessionária de energia. Nada de gambiarra. Terceiro, e isso é crucial, o serviço tem que ser feito por um profissional habilitado, alguém que vai emitir um documento de responsabilidade, a famosa ART ou RRT. E por último, o passo final, comunicar formalmente o condomínio sobre o projeto e atenção, isso tem que ser feito antes de começar qualquer instalação. E isso já puxa uma outra pergunta importante. Qual é o papel do condomínio nessa história toda? A lei foi bem inteligente aqui e estabeleceu limites bem claros sobre o que a administração pode e o que ela não pode fazer. A nova lei basicamente divide as responsabilidades. O condomínio, sim, ele pode definir como essa comunicação formal deve ser feita, pode exigir padrões técnicos e, claro, definir quem paga a conta da energia e de eventuais danos. Mas o que ele não pode mais fazer é simplesmente dizer não. Proibir a instalação só se houver um motivo técnico muito claro e documentado como um risco real à segurança do prédio. Tá, mas e se o condomínio disser não sem uma justificativa técnica de verdade? Aí a lei protege o morador. Uma recusa sem fundamento ou, pior, discriminatória é ilegal. E nesse cenário, o morador tem todo o direito de procurar os órgãos públicos competentes para garantir o que a lei lhe assegura. E o mais legal é que essa lei não está só resolvendo o problema de hoje. Ela também está de olho no futuro, preparando a infraestrutura da cidade para o que vem por aí no mundo dos carros. E aqui está uma das partes mais visionárias da lei, na minha opinião. O artigo 2º obriga que todos os novos projetos de prédios já saiam da planta com a infraestrutura elétrica pronta para receber múltiplos carregadores. A lógica mudou. Em vez da gente ter que adaptar o que é antigo, o novo já vai nascer preparado para o futuro. E a regra de transição é bem fácil de entender. A lei entrou em vigor em 18 de fevereiro de 2026. Então, os projetos que foram aprovados antes dessa data não têm essa obrigação. Mas, qualquer projeto novo aprovado depois já tem que vir de fábrica com essa preparação para a frota elétrica. No fim das contas, o que a gente está vendo aqui é uma política pública de dupla ação. De um lado, ela resolve uma dor imediata de quem já tem um carro elétrico.
e do outro, ela funciona como uma ponte para o futuro, garantindo que a infraestrutura de São Paulo caminhe lado a lado com a evolução da tecnologia. Então, a pergunta que fica no ar é: com essa nova lei, será que São Paulo está finalmente se plugando de vez nesse futuro elétrico? Pelo que a gente viu, parece que não é só um passo, é um salto bem importante nessa direção.